Minha saudação a todos aqueles que, mais uma vez, me dão aqui o gosto desta participação na nossa série de atividades relativas ao direito notarial e que hoje dá continuidade ao tema da prudência notarial. Eu quero agradecer mais uma vez ao Colégio Notarial do Brasil, na seção do Paraná, o que faço na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, e igualmente em nome de seu vice-presidente, doutor Renato Lana, e desta vez estendendo meus cumprimentos de maneira muito singular à doutora Mariana Herrera, porque aqui empolgo também o meu pedido de desculpas àqueles que esperavam que a aula fosse ministrada ontem, pela manhã, como de costume. Ocorre e nisso agradeço muito a doutora Mariana e a doutora Mônica, que se desvelaram para diligenciar as alterações necessárias, a comunicação das alterações a todos aqueles que costumam acompanhar-nos aqui. O que se passou foi que eu havia sido convidado, para muita minha honra, a proferir uma aula na cidade mineira de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, onde ia falar sobre princípios registrais nas faculdades Arnaldo, em convite também que tem o selo do Instituto de Registro e Títulos de Documentos, lá do estado de Minas Gerais. Graças também ao empenho muito gentil, muito generoso da professora Vanusa Arruda. Fui ao aeroporto de Cumbica, lá fiquei desde as 10 horas da manhã até pouco antes das 4 da tarde. O voo não saiu no horário marcado, não saiu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas depois, afinal cancelaram o voo. E eu, então, que havia sido surpreendido inicialmente pelo horário da viagem, pela manhã, foi o que impediu de aula ser proferida, depois terminei não indo também a Minas Gerais e, portanto, não ministrando a aula que estava lá para ser dada. Muito bem, vamos... O que é isso aqui? Um botão sobrando aqui. As coisas de aulas preparadas sem... Olha aí, ó. Fica a aula inteira incomodando isso. Pronto, tirei. Bom, é o que dá não ter contra-regra, diretor de arte e tudo mais, né? Está se tornando um cultor notarial da aldeia, por assim dizer. Nós estamos aqui hoje, dando prosseguimento às nossas reuniões, vamos tratar do tema da prudência notarial. Como sabem, é o título de um livro que foi publicado há alguns anos aqui em São Paulo, pela editora Quinta, uma obra muito bem publicada, muito bem editada, graficamente magnífica, que teve o seu sucesso realmente, provavelmente foi o livro, dentre os meus livros, que mais vendeu. Posteriormente, esse livro foi objeto de uma publicação, de uma edição na Espanha, da Dicção de Madrid, uma tradução da professora Rosa Hernández Noguet, mas a qualidade gráfica não é comparável à que se fez aqui no Brasil. E agora, como o livro está esgotado na edição brasileira, e naturalmente a edição espanhola não é de fácil acesso, teria que mandar buscar, e a leitura é em espanhol, não é o texto original, enfim, nós temos também o mais possível prestigiar a língua portuguesa. Eu estou pensando em reeditar esta obra, mas fazê-lo com aditamentos. E também algumas correções, porque é aquela sabedoria bíblica de que escrever é uma tarefa sem fim. A cada vez que voltamos a um texto, vamos corrigindo coisas que nele se encontram. Muito raro que um texto permaneça sempre como está. Toda vez que quem escreve vai ali exercer a tarefa das revisões, sobretudo para quem gosta de escrever e quem vê nisto uma arte muito prazerosa, o resultado são realmente revisões frequentes. Então,
vamos tratar desta republicação. Mas, para tanto, eu, conversando com a doutora Mônica, chegamos à ideia de que talvez conviesse que eu ministrasse aulas, capítulo por capítulo, desse livrinho, porque isso facilitaria a minha leitura e as correções que eu pretendo fazer, e eventuais acréscimos, e, ao mesmo tempo, esclareceria alguns pontos, porque esses primeiros capítulos não tanto, mas mais para frente os capítulos são um pouquinho, eu reconheço, um pouquinho densos, e talvez uma explicação, uma explanação um pouco mais ilustrada, com alguns paralelos, alguns exemplos típicos de sala de aula, isso tudo possa levar a um resultado melhor para a compreensão do livro, menos pela importância do livro, mais pela importância da matéria, da prudência notarial. Bom, o tema de hoje é a profissão notarial. Vou responder ao capítulo 3 de quem tem o livro, nas páginas, na edição brasileira, páginas 31 a 35. Bom, é curto e exige algumas precisões apenas. Bom, a palavra profissão, eu não tratei da etimologia da palavra profissão, e é normal, é costume que eu, ao tratar dessas matérias, inicie por um acercamento etimológico, porque muitas vezes a compreender a expressão exata da matéria, do termo, faz com que nós descobramos vitalidades neles, potencialidades que ficam frequentemente escondidas nas manifestações triviais. E a palavra profissão é uma palavra que se tornou efetivamente comum, corriqueira, de maneira que convém explorá-la mais a fundo para que nós encontremos a sua essência. Eu não falei da etimologia no texto escrito, mas vou falar agora. É bem provável que isto seja assim. Parece que vem calcado na história eclesiástica, na célebre história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, e Varese tornou a aboná-la na sua grande Legenda Áurea. Essa palavra profissão vem da expressão latina professio, próprio ore facio, próprio ore facio. Que, de fato, a sua junção nos levará à expressão professio e depois profissão. Mas, na origem era próprio ore facio. Próprio, ore, boca, fácil. Ou seja, com a própria boca faço, com minha própria boca, com as minhas próprias palavras. E o que representava isso? De onde vinha isso? Vinha dos tempos romanos, em que se fizeram vários censos. Vão lembrar-se que, em determinado momento, o Império Romano determinou, e isto serviu também para a Judéia, onde parece que houve o primeiro censo, o primeiro censo terá sido na Judéia, que os chefes de família fossem até a sua cidade de origem, e lá na sua cidade de origem pagassem 10 denários de prata, por meio de uma moeda em que constava a efígie de César, colocava a moeda sobre a cabeça, significando com isso que eram súditos do Império Romano. Ele, chefe de família, e os seus dependentes. Essa ideia levava também não só a um recenseamento, ou seja, a contagem e a submetimento ao Império Romano, mas ao registro das pessoas. E por isso as pessoas autodeclaravam as suas condições social, política, religiosa, familiar e até profissional. Com o tempo, isso que era, portanto, uma declaração pública de várias condições, terminou por se trivializar com a indicação simplesmente da profissão ou atividade econômica. Por isso, a palavra profissão terminou frequentemente a considerar-se como um elemento de atividade econômica. Na linguagem comum é assim. Mas
nós sabemos que a palavra profissão, por exemplo, está ligada na via religiosa. Frequentemente ouvimos falar em profissão religiosa, profissão de fé. Ou diretamente com o substantivo, profissão, ou por meio do verbo. Não é? Em algumas celebrações litúrgicas, ouvimos isso, professemos a nossa fé. Ou seja, a confissão pública, a autodeclaração pública. Essa é a ideia. Portanto, aqui, com a noção contemporânea de profissão, já implica uma certa restrição, uma certa mitigação de seu conceito genérico muito mais amplo. Comecemos então a leitura. Corresponde à página 31 da edição brasileira. Assinado o ofício jurídico do notário, vocês lembram-se, na aula anterior eu fiz essa observação. Um mesmo ofício, o ofício de ser jurista, dá ensejo a várias profissões. Eu me lembro que, né, em algumas aulas na Faculdade de Direito, para alunos de primeiro ano, eu, quando tratava rapidamente dessa distinção entre ofício e profissão, lembrava algo que me parece interessante referir aqui. Um apresentador famoso de televisão, quando alguém lhe dizia que estava fazendo engenharia, ele perguntava se ia ser engenheiro. Então, lá estava fazendo medicina, perguntava, vai ser médico? Mas quando aparecia alguém falando que estava fazendo direito, perguntava, vai ser advogado? E esta observação não calhava bem com o curso de direito. Claro que alguém dirá que um médico pode ser um pesquisador de medicina, ou ser um literato da medicina, apenas escrever livros, em vez de clinicar ou ser um cirurgião. Mas não é o normal das coisas. Da mesma sorte, um engenheiro poderá dedicar-se à literatura da engenharia ou ser um professor de engenharia só e sem ser propriamente da profissão própria do engenheiro. Mas não é também o normal. Já o direito, não. O direito é um ofício que apresenta uma amplitude muito grande de funções. Dois autores espanhóis, em um livrinho muito interessante, na Introdução ao Estudo do Direito, um dos autores é o Javier Hervada, outro agora não me recordo o nome, chegam a elencar dezenas e dezenas de profissões exercidas no âmbito do ofício jurídico. Ou seja, qual ofício jurídico, qual profissão? Então, depende. Então, no nosso caso aqui no Brasil, pode ser-se advogado, pode ser-se um delegado, um promotor público, um magistrado, um tabelião, um registrador, e vai por aí afora. Então, o ofício não se confunde com a profissão. E o que nós podemos eventualmente aproximá-los é no sentido de que o ofício é um gênero e a profissão é uma de suas espécies. Ou seja, haverá tantas profissões quanto sejam as espécies desse gênero, do mesmo ofício. O ofício jurídico do direito é correspondente à tarefa, diz o texto aqui, de ocupação com os saberes do direito. Saberes do direito são bastante variados. Comecemos por observar, assim, à partida, que além de um saber técnico, saber filosófico, saber científico, o saber comum do povo, há também o saber prudencial. Então, os saberes do direito são muito amplos. Dentro dos saberes específicos, então, saber técnico, haverá suas distinções. Por exemplo, dou-lhes aqui uma ilustração. Um escrevente do judicial exercita o saber técnico do direito. Um oficial de justiça exercita o saber técnico do direito. Mas ambos exercitam profissões distintas e saberes também especificamente distintos. No campo prudencial, a mesma coisa. O juiz exerce saber prudencial do direito, o promotor público também, o advogado também, o notário também e o registrador também. Cada um deles tem a sua especificidade no saber prudencial do direito. Então, eu cumpro inquirir aqui, prosseguindo o texto, em que se especializa nesse gênero de deveres, que é uma tarefa de ocupação, não é? Ou seja, considerar que coisa é a profissão notarial.
prossigo aqui com uma definição que vem já referida num livrinho muito antigo que eu publiquei lá por volta de 1900 e meados da década de 90 do século passado, chamado da Ética Geral, a Ética Profissional dos Registradores. Um trabalho, de algum modo, curioso na sua execução, porque eu havia elaborado um feito... Isso é inusual, eu não costumo escrever deste modo, mas naquela vez elaborei uma série imensa de fichas, fiz um fichamento muito grande daquilo que eu ia escrever. E estava tudo certo em mandar para a gráfica, num determinado dia do mês, seria uns 15, 20 dias à frente do momento que eu estava escrevendo, para fazer na verdade, para fazer uma apostila, para levar para um congresso. É quando me avisa o meu grande amigo e titular de um instituto de estudos, um grande sociólogo paulista, Marival Jordão, que a gráfica tinha pedido para antecipar, eu tinha mais 2 dias só para entregar o trabalho, eu não havia escrito praticamente nada, só o primeiro capítulo. Aí foi um tal de correr e largar as fichinhas do lado, e curiosamente, as pessoas que leram o trabalho acharam a parte final, que tinha muito menos indicação de bibliografia, etc., melhor do que a parte inicial, em que estava provavelmente mais recheada de referências, de autores, etc. Essas coisas são assim. Pois muito bem, isso está já mencionado lá, eu repito praticamente a letra. Profissão é a atividade pessoal, que se exercita habitualmente, portanto, por hábito, por vocação e com espírito de serviço, em ordem ao bem comum e como meio de prover as necessidades da vida. Olha que coisa interessante isso, porque é uma definição um pouquinho ampla, um conceito um pouco amplo, difícil de memorizar, mas que toca pontos sobre os quais talvez nem sempre nós pensemos. Profissão é atividade pessoal, ou seja, envolve a pessoa. Ou seja, um robô não exercita a profissão. A inteligência artificial não exercita a profissão. O exercício da profissão, vem o segundo dado, é habitual, não é uma coisa esporádica, mas deve consistir em algo que possui iteração, reiteração, repetição. Por vocação. Isso aqui nós vamos ter daqui a pouco uma referência um pouco melhor. Que coisa é a vocação? Chamamento. E com espírito de serviço, ou seja, é preciso que na profissão nós nos coloquemos sempre motivados pela intenção de servir. Servir o quê? É claro, servir proximamente aqueles que necessitem desse serviço ou desta profissão, mas que se pense sempre que se possa servir ao bem comum. E como meio de prover as necessidades da vida. Nós temos necessidades da vida. Entre as necessidades da vida, destacam-se aqui a necessidade que temos dos bens exteriores. E dentre esses bens exteriores, máxime o dinheiro. Dinheiro aqui significa todos os bens materiais, e até pode dizer-se, se nós quisermos um conceito mais amplo, encerram também os bens exteriores não materiais. Fama, honra, etc. Mas quando se diz que aqui é a busca do dinheiro, significa busca dos bens materiais necessários para a existência humana na vida política. Marcantemente, aqueles bens que nos possam servir para a nossa alimentação, nosso vestimento, manutenção da família, etc. Então, não é profissão, por exemplo, a atividade de quem não recebe nada, recusa-se a receber ou não recebe nada por aquilo que faz. Pessoas, por exemplo, que vão trabalhar, são fatos que ocorrem, psicólogos que trabalham gratuitamente em determinadas instituições e que depois querem ver reconhecida o exercício profissional nisso. Não é exercício de profissão, porque não há remuneração. Ou seja, não é uma forma de prover as necessidades da vida. Bom, vamos aqui avançar um tanto. Eu quero deixar para o final referir aqui o problema da vocação. Nós vamos avançar um tanto.
Esse conceito implicita, ao par da expressa enunciação de alguns predicados, pessoalidade, vocação, espírito cívico, retribuição, outros atributos de toda a profissão. Quais são os atributos de toda a profissão? Liberdade, aptidão, caráter social e, pois, não menos das profissões jurídicas. Aqueles que têm o livro, a prudência notarial, vejam aí nas notas marginais a citação do José Todoli, Princípios Gerais da Moral Profissional, e do Manuel Santaella Lopes, Ética das Profissões Jurídicas. São autores muito interessantes, especialmente o Todoli. É um trabalho magnífico. Uma primeira nota diferencial do notário do tipo latino, em relação a algumas outras profissões jurídicas, está na conjunção de alguma função pública com o predicado da liberalidade profissional do notário. Isso é interessante. O notário exerce uma função pública e, sem embargo, possui uma liberalidade profissional, ou seja, exerce a arte de homem livre, a arte liberal. Isso não é difícil de entender. Um magistrado, embora seja ele, lato sensu, um funcionário público, exerce função pública e possui independência. Não há, portanto, estranhar que o notário também o seja. O notário tem um grau de independência também expansivo, na medida em que ele pode atuar na gestão administrativa, na gestão financeira, com liberdade. Ao passo que os magistrados, ainda aqueles que possam dispor de alguma verba de caráter público, estão submetidos a controle disso. Não pode dispor como queira. Já o notário pode dispor da maneira que bem entender. Por mais que, engraçado que, ultimamente, isso tem sido objeto de interferências, a meu ver, inadequadas. Isso chama uma má análise da lei. É interessante referir esse fato para ver como as coisas mudaram ao longo do tempo. Quando eu fui lá para a primeira vara de registros públicos, estamos falando aqui de 1984, portanto, in illo tempore, os registradores mostravam, e os tabeliões de protestos, que eram os meus convencionados ali, levavam todo mês os livros, entre eles o livro caixa. Mas a gente não tinha que olhar o livro caixa, era meramente visitar. Qual era o objetivo? Simplesmente saber que aquilo era preenchido. Saber se estava corretamente bem preenchido ou não, se as despesas estavam bem lançadas ou não é um problema do judiciário, é um problema do fisco. Posteriormente, isso foi mudando, e hoje se faz uma análise muito delicada e muito profunda sobre os gastos, controle de gastos, etc., de certo modo substituindo a atividade fiscal. Mas veja que coisa interessante, a contrapartida. Naquela época, na década de 80, o exame dos atos registrais era muito aprofundado. E hoje ele já não se faz com tanto aprofundamento. Algumas metas administrativas dizem respeito à construção de escadas para facilitar a saída em caso de incêndio, verificar se há suficiente garantia para o uso dos meios informáticos, se há rampa para acessibilidade. Isso é tudo muito interessante, mas que poderia ficar na mão meramente ou da administração fiscal ou da administração urbanística. E o judiciário cuidar daquilo que é a administração jurídica, verificar se juridicamente o cartório, na sua atividade, está atuando corretamente. Como não é possível, demandaria um esforço hercúleo fazer um exame completo, escolhe-se um desses campos. E, nesse momento, o campo é este, né? Verificar livro caixa. E olhem que há uma norma, isso apesar de que é uma norma, vou dizer, o artigo 20 da Lei de 1985, diz que a responsabilidade pela gerência administrativa do cartório financeiro é do registrador e do notário. Exclusiva. Mas vamos lá. Uma primeira nota diferencial do notário, do tipo latino, em relação a algumas outras profissões,
está na conjunção de alguma função pública, como dissemos, com o predicado da liberalidade profissional do notário. O atributo de profissionalidade liberal implica a partir do caráter não crematístico de seu exercício. Aqui vem o problema. Não é o que parece, não é? Mas penso que não se pode generalizar nem um lado nem no outro, ou seja, nem no excesso, nem na deficiência. Ser um profissional liberal significa ser um profissional não crematístico. O que é um não crematístico? É aquele que não visa diretamente ao lucro. Ou seja, o notário não se compromete na sua atividade em obter lucro. Veja, ele está voltado referencialmente à res justa. O que ele tem que realizar é essa sua finalidade, é realizar a coisa justa. Agora vamos verificar aqui um tantinho mais. Vou ler. Ele é não crematístico, quer dizer, ele não se compromete preferencialmente com o lucro, destacando-se contra o notário sua referência final à res justa. E aí eu complemento aqui com um parêntese. Também, mas, com a res justa, também. Mas, na especialidade notarial, não só sobre a modalidade específica de res certa, ou seja, da coisa certa, essa é, com relevância, uma das características diferenciais entre a função notarial e a registrária, porque não tendo o registrador a missão da inventio do direito, da descoberta do direito, a consecução do fim registral é exclusivamente dirigida à res certa, ainda que ela, em bom rigor e verdadeiramente, ao ser jurídica, não possa menos do que ser justa. Mas o notário, enquanto jurista, determina a própria res justa. Bom, vamos lá. Isto aqui me custa, certamente, algum prestígio junto aos registradores, porque é evidente que, do ponto de vista finalístico, do ponto de vista de objetivos, a função do notário se engrandece relativamente ao registrador, na medida em que o notário busca, além da coisa certa, realizar a coisa justa. Ao passo que o registrador, buscando a coisa certa, já estará realizando o que é o chamado justo estatístico. Por isso, a função notarial, por este aspecto, é de dignidade superior à registral, por este aspecto, né? Deixemos isso bem claro para que não se extremem aqui as posições. Mas voltemos aqui à característica não crematística. A essa característica de não buscar diretamente o lucro, o que não quer dizer que não possa buscar os meios para prover a sua vida, e é justo que o notário seja retribuído dignamente, é justo, justíssimo. Aliás, qualquer trabalho, qualquer exercício profissional há de ter remuneração por ser de direito natural. É de direito natural retribuir os trabalhos. Aliás, quando não se retribui adequadamente, e salvo os casos em que o próprio profissional renuncia, abra mão disso, quando não se retribui adequadamente, se comete aquilo que se chama de pecado que clama aos céus, não pagar o salário justo. A essa característica não crematística, ou seja, de não buscar o lucro, juntam-se os indispensáveis requisitos de independência e de capacitação jurídicas, supostos que se exigem designadamente no tempo que precede a atividade notarial documentária, que exatamente se prepara com as funções de assessoramento e de conselho. Ou seja, aquilo que eu tenho insistido nisso muito, ou seja, o notário é, sobretudo, um jurista, não é um documentador, ele não é um datilógrafo, não é um amanuense, não é um digitador, ele é um jurista. E, por acaso, ele produz um documento. Essa função de jurista não impede que o notário exercite uma gestão ad extra de serviço público, que se efetiva com a textualização dos fatos, atos e negócios jurídicos, a expedição de traslados e certificações e uma série de diligências administrativas. Ou seja, ele é jurista, mas é o que eu disse, produz documentos. A atividade jurídica é, sobretudo, preparatória do documento que se vai expedir. Prossigo. Redação, extração de certificados e providências de gestão burocrática, por mais dependam de uma investidura especial idônea a conferir ao notário a qualidade de titular personalíssimo de fé pública, são funções de caráter administrativo,
e não bastam para que se cumpra a exigência política do notariado. Esse aí é o ponto. Claro que os documentos certificados, essas atividades todas que são de produção, de respeito ao FATIR e não ao ADIR, que é a melhor parte da atividade notarial, ainda essas atividades do FATIR, que são produtivas, elas têm a seu favor o atributo da fé pública, porque há necessidade política de que seja assim. É preciso que o documento tenha fé pública. Não basta dizer que aquilo que o notário viu e que ele afirma ter visto é verdadeiro. É preciso que também se reconheça que o documento em que ele expede, em que ele diz que viu aquilo, estamos falando aqui de uma ata notarial, por exemplo, que esse documento também tenha fé pública. Por isso, há esse elemento de fides confecciones do documento e de fides confirmaciones do documento. São dois dos aspectos da fé pública. Embora passem longe esses dois tipos de fé pública, ou duas espécies de fé pública, do aspecto principal, ou seja, da fé pública em sua espécie capital, o mais importante. Prossigo. O que efetivamente dá forma à especialização notarial são dois atributos funcionais que não se satisfariam sem a liberalidade da profissão notarial, ou seja, sem a liberdade ou independência do notário. São eles, a assessoria e o conselho, que pressupõem a independência jurídica do notário e sua vocação primacial ao que é justo, sem excluir a agregada persecução da res certa. É verdade, não se pode negar, o notariado volta-se a res certa, ou seja, volta-se a produzir a segurança jurídica, mas a segurança jurídica é produzida por ele depois que ele chega à invêncio da res justa, ou seja, a descoberta da coisa justa. Podem conviver essas características notariais porque o serviço público tende a preponderar na tarefa documentária, ao passo que a independência jurídica do notário mais se calca nas funções de assessoramento e conselho. Veja, isso é fundamental para nós entendermos. Os documentos têm que ser feitos de determinada forma, sim, determinada forma. Espera-se que tenha os seguintes requisitos: A, B, C, D, E. E aqui, então, dá-se a nota de tarefa pública, função pública, serviço público, mais configuradamente. Ao passo que a liberdade, a liberalidade, a independência se dão, se nós quisermos entendê-las não sinônimas, se dão na fase preparatória do documento, ou antecedente do documento. E a mesma coisa se passa com um juiz. Um juiz pode exercitar a sua função com liberdade, mas o documento em que ele vai proferir a sua sentença ou o seu voto, o acórdão, esses documentos têm que ter determinados supostos bem cumpridos, bem satisfeitos. E é nesta parte que se caracteriza mais o serviço público, ao passo que na primeira se caracteriza mais a liberdade, a independência da magistratura. O notário, enquanto jurista, inclina-se a determinar a res justa. Isso nós já estamos dizendo aqui. E, na sequência, documentando a qualidade da fé pública, tende ele a prevenir conflitos, o que faz emergir a prevalência da busca da res certa. Da mesma sorte que a busca primacial da juridicidade. Juridicidade significa, de certo modo, a característica ou abstrato da res justa. A res justa é aquela que é dotada de juridicidade, é a coisa dotada deste atributo de juridicidade. A busca primeira da juridicidade, ou seja, da res justa, não exclui, na atividade do notário jurista, algum concomitante chamado de segurança, que é mais próprio do notário gestor do serviço público. Também a pontual execução da função pública não corresponde a uma tarefa restritamente burocrática, sem recolha do saber de jurista do notário. Isso é interessante, porque na fase em que o notário é mais jurista, nem por isso ele se desleixa das exigências de segurança. Quanto na fase em que ele é mais voltado à segurança, não deixa de ser jurista. E assim, de maneira que há uma certa mescla de atributos nessas duas fases. Prevalências de sentido, prossigo eu, não são aí exclusoras da integração harmônica
da bipolaridade da função notarial. O notário não é meio burocrata, meio jurista, mas é um jurista que, de modo complexo, exerce também um serviço público, sem nenhuma cisão artificial de suas funções. É isto. Não imaginemos que o notário seja ora burocrata, ora jurista, ou meio jurista, meio burocrata. Não. Ele exerce uma função complexa. Há momentos em que prepondera a função do jurista, mas ainda assim ele é chamado a observar a segurança. Há momentos em que prepondera aquilo que já está formulado, enunciado, objeto mais da segurança. Para isso servem os grandes formulários. Mas ainda assim, ele também atua um tanto como jurista aí. Não se suponha, portanto, prossigo, que em sua tarefa conformativa, ou seja, a da elaboração documental, o notário possa situar-se sob um ângulo estritamente burocrático. Não é só que por manifesto, sendo já a literalização dos atos notariais, resultante de um prévio juízo qualificador formado pelo notário e nutrido persistentemente desse juízo, mas também que, prossigamos aqui, hein, ainda nos estreitos limites da arte dictandi, a difícil missão de textualizar implica sempre eleições próprias de um jurisprudente. É muito difícil essa arte de textualizar, a missão de textualizar. Nós nem sempre nos damos conta de como é difícil escrever. Escrever a coisa certa, aquilo que nós queremos efetivamente dizer, aquilo que devemos dizer. E para isso, para essa textualização, porque nós já estamos falando da fase de documentação, há eleições que são próprias de um jurisprudente. Prossigo. Bastaria pensar na ambiguidade de tantas palavras que, nascendo com acepção unívoca, sofrem ao longo de sua história vicissitudes que não podem desconsiderar-se e que, para além do conhecimento do idioma comum, exige saber a linguagem própria do direito. Queria lembrar aqui uma coisa interessante. Sabem que o antecedente próximo do notário, o escriba medieval, já estamos falando da Baixa Medieval, tinha uma tarefa importante junto às universidades nascentes. As universidades nasceram na Idade Média. Essa mesma Idade Média, de que todo mundo fala sem muito conhecimento, todo mundo não. Muita gente fala sem conhecimento, ataca indevidamente, vê pela imprensa de modo comum sendo pejorada de todo modo. Essa mesma Idade Média não é que tenha sido o período dourado da história, nem um período ouro, nem um período mágico, utópico, nada disso. Mas foi, apesar de tudo, o melhor período da história humana. Essa mesma Idade Média foi a que nos deu as universidades. E nesse período das universidades, o notário tinha uma função importantíssima, extremamente trivial, mas importante, e que ele cumpria porque sabia textualizar. Dominava a arte de escrever. Sabe o que era isso? Escrever cartas aos pais dos alunos, pedindo dinheiro para que eles se mantivessem nas universidades e na vida boêmia que frequentemente alguns levavam. Bom, relativamente à ambiguidade progressiva de um signo comum, eu cito aqui de modo gráfico algo que ocorreu com o termo suástica. Sabe qual era? O termo suástica é aquele símbolo do nacionalsocialismo, do nazismo alemão. E a irmã Miriam Joseph, que escreveu um livro magnífico, o Trivium, que já está traduzido, diz o seguinte: essa tradução não é, provavelmente, eu não fui conferir agora, mas só por sorte será a que consta da tradução brasileira, que a citação que está na origem aqui era ainda do livro da edição norte-americana, do livro Trivium, que foi publicado pela editora Realizações aqui de São Paulo, que é uma obra que merece ser lida. Diz a irmã Miriam Joseph: um exemplo de nova imposição é o da suástica, quer relativa à palavra, quer referente ao símbolo gráfico, aquela cruz gramada. Após a Revolução de 1918 na Alemanha, a suástica, que era um antigo símbolo de boa sorte, olhem, adotou-se pelo Partido Nazista. E aí se converteu hoje num símbolo que é até proibido. Por força de lei, em alguns países, há proibição até de natureza penal no uso da suástica.
Em alguns aspectos, todavia, não se deve passar ao largo das distinções funcionais na atividade do notário. A recusa, por exemplo, do registro de um título de origem notarial no cartório imobiliário deveria sempre resguardar ao notário o direito de irresignação em via processual adequada. Isso eu sempre entendi. No caso aqui de São Paulo, admite-se, pelo menos, que o notário atue na condição de amicus curiae nos processos de dúvida. Embora a norma que, na prática, não tenha tido nenhuma aplicação. Mas eu acho que o notário poderia ter o direito, efetivamente, de requerer a suscitação de dúvida quando se tratasse de títulos notariais. Eu tenho dúvidas, entretanto, da experiência concreta, se isso daria resultado, porque frequentemente o notário se acomoda às exigências, uma vez ou outra, incabíveis dos registradores, ora para não perder o cliente, ora porque há vantagens de prazo, ora ainda porque há concorrência, e então ele acaba retificando o seu título. E isso eu não, infelizmente, é uma realidade da vida. Eu próprio, quando tive de fazer aqui a verbação da construção da minha casa, deparei-me com uma exigência que até hoje não posso concordar. Era um erro de tomada de dados do cartório que se corrigia manifestamente, e pediu-se primeiro a retificação do registro anterior para depois fazer a verbação. E eu acabei cedendo. Até hoje não acho que agi de maneira pusilânime, mas como eu tinha pressa, então essas coisas interferem nesta que, em todo caso, deveria ser reconhecida em favor do notário, essa faculdade de ele, notário, solicitar a suscitação de dúvida, no caso brasileiro, dúvida. Além disso, se há uma esfera que, integrando o serviço público, não pode permanecer na esfera notarial à margem de alguma forma de controle público, tem-se em contrapartida que a função do notário jurista não pode submeter-se a incursões na esfera de sua independência jurídica. Ora, isso eu escrevi, vamos ver aqui, que ano foi isso? Em 2012. 2012, e isso já vinha afirmado por mim há bastante tempo, muito tempo antes, acho que no final da década de 80, eu já fiz essa afirmação de que as qualificações registrárias e notariais deveriam ser dotadas de independência jurídica sempre. Voltei a afirmá-lo aqui nesse livro em 2012. De lá para cá, a situação, penso eu, que não melhorou, ao revés. A minha passagem na Câmara Especial revelou, com todo respeito às decisões ali adotadas aqui no Tribunal de Justiça, volto a dizer, com todo respeito, nós estamos no ambiente acadêmico, levar a punições por supostos erros de qualificação de registrador. Isso mostra que essas medidas e também normas prévias do que pode e do que não pode fazer, que não sejam leis, invadem efetivamente, incursionam na independência jurídica do notário. Bom, eu queria, de acordo com o que eu apontei no início, eu queria, ao terminar aqui essa posição de hoje, fazer uma brevíssima referência acerca do tema da vocação. É claro que a vida impõe determinadas exigências de natureza econômica que fazem com que nós não possamos buscar, muitas vezes, as profissões que desejamos. E às vezes, somos obrigados a ceder a necessidades de natureza econômica para poder sobreviver. E com isso, não seguimos propriamente a nossa vocação. Mas nós temos que pensar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Observar o seguinte: primeiro, que a vocação não é algo que se apresente sempre de maneira prompta. Há casos de vocação manifesta, não é? Ou seja, um músico como Mozart, que desde a mais tenra idade já demonstrava a vocação artística.
um pensador como Santo Tomás de Aquino, que com 3 anos de idade, hein, indagava quies Deus, ou seja, quem é Deus. Então, são coisas que acontecem. Mas, normalmente, as vocações não são prontas. Ao longo da vida, elas vão se formando. Então, nós vamos descobrindo as nossas vocações. Eu conto aqui uma história interessante a respeito disso. Eu tive um confessor, durante muito tempo aqui na região que eu moro, já falecido, o padre Cristóvão Arnaud, um acreano, muito simples, mas que, a meu juízo, não quero usurpar aqui a competência que não é minha para fazer julgamento sobre santidade, mas que, a meu juízo, era um padre de uma vocação sacerdotal manifesta, um homem santo na sua vida. E certa vez eu perguntei a ele, disse, Padre Cristóvão, como é que o senhor descobriu a sua vocação? Ele disse, eu não descobri a minha vocação, doutor. Eu fui parar no seminário porque eu tinha fome. Meu pai não conseguia manter os filhos, então a única forma que nós tínhamos de nos alimentar era para ir para o seminário. Então eu fui para o seminário. De maneira que é um fato. A vocação dele se realizou, se conformou depois. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Ela não está totalmente, não é determinada de maneira subitânea, instantânea. Não, ela vai se formando e nós vamos eventualmente descobrindo. Então, daí que vem essas histórias de gente que começa a fazer uma faculdade e vai para outra. Eu próprio fiz o curso pré-vestibular para medicina e fui parar na faculdade de Direito, sem saber se tinha vocação, até hoje não sei. Foi meu pai que me fez ir para a faculdade de Direito, porque ele julgou que eu tinha essa vocação. Por outro lado, as vocações não são sempre unívocas. Então, é possível que alguém tenha vocação para determinadas coisas, determinadas atividades, múltiples. Ou seja, alguém pode ter vocação para ser um literato, para ser um advogado, para ser um professor, para ser um pensador. Outros podem ter vocação, isso é o pior, isso é uma coisa, vocações sem aptidão. Tem vocação para alguma coisa, mas não tem aptidão para aquilo. Ou seja, é um tanto raro, mas ocorre. É gente que é chamada a fazer alguma coisa, mas não consegue realizá-la porque não tem aptidão. Não consegue ter destreza para realizar aquilo que parece chamado por vocação. Mas a vocação significa, vem do verbo voco, infinitivo vocare, chamar. A vocação é um chamado. E ela é, da nossa natureza, exatamente o chamado que implica a nossa natureza segunda, por assim dizer. A nossa natureza peculiar. Todos temos a natureza racional. Somos animais racionais. Mas temos peculiaridades, as nossas singularidades. Essa é a nossa natureza segunda. Natureza concreta. E a vocação é exatamente isso. Verificar qual é a minha natureza concreta. Aqui eu propendo. Eu seria, por exemplo, um bom médico, eu consigo lidar bem com a dor humana e consigo atender os requisitos da medicina, a lidar com sangue, etc., ou não. Então, vai por aí afora. Estou dando um exemplo aqui. Ora, a questão, muitas vezes, é das más vocações, ou seja, do mau atendimento. Isso que nós chamamos de más vocações significa o mau atendimento à vocação. Gente que vai para uma profissão sem ter vocação para ela. E que transforma a sua vida verdadeiramente em um desastre, em uma tragédia. Não consegue cumprir com o espírito de serviço e com gosto aquilo que precisa na sua profissão. Então, isso também faz parte de uma análise prudencial, de um exame prudencial da nossa própria vida. Cada um de nós tem essa obrigação. E aqueles que se descobrem numa profissão que não corresponde ao seu chamado, que não corresponde à sua vocação, tem ainda assim, se não quiserem mudar de profissão, o dever de bem cumprir. E com isso, se esforçar o mais possível no campo da aptidão para o exercício idôneo da profissão.
Moralmente, nós estamos obrigados. Nós não estamos obrigados, moralmente, no campo das realidades temporais, a seguir rigorosamente as nossas vocações em detrimento das necessidades econômicas, por exemplo, da nossa família. Mas nós temos obrigação moral de bem cumprir a profissão, de bem observar a profissão. Então, para fazer aqui uma gracejo final, uma faceta final, podemos dizer assim, olha, um notário que tem a vocação mercantilista, vocação crematística, vocação para o lucro, não precisa abandonar a sua vocação para o lucro, basta conter-se e realizar a sua função notarial, que é o que existe em grande parte dos notários brasileiros, uma vocação para o serviço. Eu, felizmente, tenho, em relação a boa parte do notariado brasileiro, dos notários brasileiros, esta impressão de que se voltam a realizar o serviço. Infelizmente, preciso que se diga, há sim aqueles que perderam um tantinho a consciência do que é o espírito de serviço, do que é a arte liberal. E lançam-se muitas vezes numa busca gananciosa, nessa busca avara de bens exteriores, levando, em certos casos, a concorrências predatórias de que se tem notícia e que são coisas absolutamente impensáveis se nós conjugamos essas deficiências com a história, com a tradição, com a marca dessa coisa extraordinária que é ser um tabelião, que é ser um notário. Pois muito bem. Vamos prosseguir aqui nas nossas aulas. Semana que vem, acho que voltamos ao Notas sobre Notas, artigos. E daqui a 15 dias vamos tratar da determinação notarial do direito. Novamente, eu peço desculpas por ontem ter estado impedido de proferir a aula, mas um conjunto de circunstâncias que acarretaram este impedimento. Vamos aqui agradecer, de par com já o agradecimento feito ao Colégio Notarial. Vamos ver alguns nomes que estão aqui, nem todos aparecem, já existem. Doutora Karen Zanotti, minha saudação. Doutora Laura Porto, também saudação. Doutora Thaís Camate, parece que foi bem lá em Alagoas, não é? Vamos aguardar o resultado dos concursos lá agora. Doutora Mônica Dalla Vecchia, quem agradeço muitíssimo mais uma vez a oportunidade me concede de reunirmos aqui a cada semana. Doutora Margarete Maia, grande registradora no Ceará. Doutor Hilário Lula, advogado de grande prestígio aqui no estado de São Paulo. Doutora Sá Ariana, muito bem, acompanhando do próprio cartório, muito obrigado. Doutor Sormani, muito bem. Soubera eu que estava com uma audiência do seu porte, doutor Sormani, teria melhorado um pouquinho mais a minha linguagem, porque os demais que estão aqui são elevadíssimos, já estão acostumados com a minha maneira meio trivial de falar. Doutora Carolina Fleury Neri, minha saudação ao público goiano. Doutora Paula Cassim. Doutor Braulio Rotter, faz falta nas nossas aulas aqui em São Paulo, doutor Braulio. Recomendações a Luciano. Fábio Debrand, muito boa tarde. Doutora Fabiana Zampronha Martins, meus cumprimentos. Priscila, estimada amiga, também meus cumprimentos. Bem, são os nomes que eu encontrei aqui. É possível que outros hajam participado e que eu não, como disse, nem todos aparecem para mim. Muito obrigado e até a próxima semana.